Pode começar. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, passando aqui para estar gravando esse vídeo e encaminhando ele para os irmãos lá de Brasília, da Igreja Batista Independente Samambaia, sob a direção do pastor Silvio e da pastora Marisa. Em primeiro lugar, quero falar da minha satisfação, da minha alegria em poder fazer esse contato com os irmãos. Irmãos esses que recentemente estiveram aqui conosco aqui na Bahia, pousaram aqui na nossa casa, fizeram um trabalho de evangelismo. E a Igreja Bethesda de Samambaia tem também nos ajudado, né, com a oferta mensalmente. Já são quase 2 anos que vocês fazem isso. Nós somos muito gratos ao Senhor, né, pela ajuda que vocês têm nos dado, além de nos cobrirem também com oração. A todos aí um carinho especial, tá certo? Representados aí pela pessoa do pastor Silvio e da pastora Marisa, tá bom? E o texto que o pastor Silvio está trabalhando juntamente com a igreja é em 1 Pedro capítulo 4, e como eles já pregaram recentemente até o versículo 10, eu irei estar ministrando aqui a respeito a partir do versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus; se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como os que se entremetem em negócio alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Vamos orar, amados? Pai, nós queremos te agradecer e te louvar pelo privilégio que temos, ó Pai, de estarmos aqui gravando, Senhor, este vídeo, ó Pai, ó Deus, para a ministração da Tua palavra, Senhor. E a minha expectativa, Senhor, é que esta palavra possa edificar as nossas vidas, ó Senhor, e todos aqueles que ouvirem, ó Pai, esta ministração e assistirem, ó Pai, esse vídeo, sintam-se também, ó Pai, impactados pela Tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos a Tua direção, pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, norteie toda esta ministração, ó Pai. Que nenhuma palavra seja de mim mesmo, mas que seja vindo da Tua parte, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém, queridos. O tema que eu escolhi, embora seja uma pregação expositiva e não temática, mas eu criei aqui um título que diz o seguinte: vivendo de forma irrepreensível. E eu queria trabalhar esta ministração falando diretamente a respeito desse personagem, o apóstolo Pedro. Quem é este homem, né? Nós sabemos, amados, que Pedro ele foi chamado por Cristo para começar ali o seu ministério, logo após uma noite frustrada de pescaria, onde eles nada pescaram. E tendo aquele encontro com Cristo, Cristo orientou para que eles voltassem novamente ao mar e lançassem as redes, e que eles iriam ser surpreendidos com a grande pesca, e assim aconteceu. E a partir daquele momento, Pedro ele se revela a Cristo e fala: olha, afasta-te de nós, porque nós não somos dignos da tua presença. E Cristo, chamando Pedro em particular, fala assim: Pedro, a partir de hoje eu te farei pescador de homens. Amados, olha, e Pedro é interessante esse personagem, que ele tem algumas nuances, né? Que também todos nós que servimos ao Senhor temos. Nós temos as nossas oscilações também de comportamento, né? E Pedro, nós vemos ali um homem que tinha algumas variações. Ele, ao mesmo tempo que tinha a capacidade de afirmar
a respeito da pessoa de Cristo, que jamais o negaria, ele o nega por 3 vezes. Ele também, ao falar que Cristo, quando Cristo pergunta o que as pessoas dizem ao meu respeito, e pergunta para os discípulos, e vocês, o que falam de mim? O que pensam a respeito de mim? E Pedro, revelado por Deus, fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, e esse homem também teve a ousadia de andar sobre o mar, mas também não durou muito tempo, ele também veio a se afundar no mar, porque ele vacilou também na sua fé. E Pedro, ele viveu no momento aqui na sua vida, logo após ser restaurado por Cristo, momentos muito difíceis, né? Porque a igreja do Senhor, ela passa a ser perseguida por Roma, porque Roma, decidiu, decretou que nenhum outro Deus, além de César, deveria ser adorado. E os cristãos, então, eles começaram a ser perseguidos, torturados e mortos por negarem servir a César e a reconhecer em César um Deus. Porque nós cristãos somos monoteístas, ou seja, nós só cremos no único Deus, Criador dos céus e da terra. E Pedro, ao escrever essa carta, que também é chamada de carta católica ou carta universal, essa carta é endereçada para todos os cristãos, mas principalmente para aqueles que estão ali naquele momento de dispersão, que fugiram e foram para a região da Ásia Menor, ali na Galácia, na Capadócia, né? E nós vemos ali que Pedro ele tem toda uma preocupação, todo um cuidado, de forma doutrinária, orientar esses novos cristãos das dificuldades que enfrentariam por defenderem e por viverem a fé cristã. E como o texto aqui nós acabamos de ler, ele vai nos trazer aqui alguns ensinamentos. Ele fala que nós não devemos estranhar a ardente, como fala aqui, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Amado, nós que servimos ao Senhor, nós somos tentados diariamente a sairmos fora do prumo, a deixarmos de servir ao Senhor, a negarmos a nossa fé, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na nossa comunidade. Às vezes nós somos caluniados. Essa palavra vitupério, que significa ofensa à dignidade ou à honra de alguma pessoa, quantas vezes nós somos ofendidos? Ofendem a nossa dignidade pelo simples fato de defendermos a fé cristã. E a luta, muitas das vezes, que nós enfrentamos é dentro da nossa própria família. Eu não sei se vocês experimentaram isso, mas eu, por exemplo, quando eu me converti, eu tinha 17 anos, 19 anos, quando eu fui alcançado por Cristo, e toda a minha família não aceitou de bom grado a minha conversão. Acharam que eu simplesmente estava negando a minha fé católica, que estava envergonhando o nome da família e não entendia do que Cristo estava fazendo na minha vida, as mudanças que Ele iria promover na minha vida. E nós cristãos, amados, nós somos um ponto de luz aqui na terra. Então nós precisamos entender que nós somos representantes, nós somos embaixadores e embaixatrizes também do reino de Deus aqui na terra. Então onde você estiver, seja na faculdade, o bom perfume de Cristo, a luz de Cristo, o sal, ele precisa se fazer presente também. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi também na faculdade, tempos atrás, fazendo um curso de pós-graduação, onde nós fomos defender um trabalho, e uma das colegas pegou um tema para falar sobre homossexualidade. E ela estava indo até bem no tema dela, até o momento que ela entrou na Bíblia. Ela começou a citar a Bíblia para justificar o seu trabalho, a sua defesa, afirmando que Davi, que Jonatas tiveram um caso amoroso, ou seja, um relacionamento homossexual. A partir daquele momento eu não pude mais aceitar que aquela moça falasse da minha fé, falasse a respeito do livro no qual eu creio e ficar calado. Eu me levantei, me posicionei e não aceitei aquela fala e me posicionei, expliquei a respeito do amor ágape, do amor filos, entendeu? O que significava, e a turma ficou assim atônita.
E aquela mulher, ela teve que mudar o assunto. Ela não falou mais sobre Bíblia para referenciar, para referendar, né, o relacionamento homossexual. Nós precisamos nos posicionar sem ofensa. Nós não precisamos agredir ninguém, nem vituperar ninguém de forma alguma. Nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor para nos posicionar diante dos fatos que nos cercam, que queiram muitas das vezes também nos fazer negar a nossa fé. E eu queria que você entendesse o seguinte, olha, por que Deus permite que nós pequemos, amados? Por que acontece isso? Deus não tem prazer no pecado. Mas por que Ele permite que nós pecamos, né? Em primeiro lugar, porque nós somos humanos. E nós temos ainda uma natureza humana. Deus, Ele não tira de nós o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa capacidade de escolha. O pecado, ele aparece diariamente diante de nós. Seja numa tentação para você defraudar alguém, para causar uma briga, ou para caluniar, ou algo do tipo. E cabe a cada um de nós dizer, não, eu agora sou uma nova criatura. Independente do lugar onde você trabalha, do lugar onde você vive, eu vi muitas pessoas usarem argumentos que deixaram de servir a Cristo porque para onde eles foram não tinham igreja. Aquelas pessoas não entendiam que elas em si mesmas são a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E onde nós chegamos, se não há igreja física, há uma igreja espiritual que acaba de chegar, que é a nossa presença. Então nós não podemos usar esse argumento de que abandonei a fé porque onde eu fui morar, onde eu fui trabalhar, não tem pessoas cristãs. Muito pelo contrário, você também tem que influenciar o meio onde você está vivendo. Eu vivi algumas experiências dentro da empresa que eu trabalhei aqui em Barreiras, onde eu solicitei da diretoria da empresa que me desse a oportunidade para, no intervalo do almoço, durante meia hora, falar do amor de Deus para as pessoas. E convidamos várias pessoas de diversos setores, falamos que nós teríamos uma reunião para falarmos do amor de Deus ali, dentro da empresa. Usávamos ali a sala de treinamento e a palavra do Senhor foi pregada. E ali naquele lugar, queridos, nós tivemos conversões. E nós temos hoje pessoas que são pastores que foram alcançadas através daquelas reuniões. Ou seja, onde você está, onde eu estou, nós somos a igreja de Cristo. Nós precisamos viver uma vida de forma irrepreensível. As pessoas precisam olhar para nós e notarem uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter em toda a nossa vida. E a Bíblia vai dizer para nós que é impossível alguém que experimentou da graça do Senhor, que foi alcançado pela salvação, que continue a viver a mesma vida. Olha, se você está vivendo a mesma vida que você vivia antes de conhecer a Cristo, tem alguma coisa errada. E certamente não é em Deus, não é na igreja, mas é em você, meu irmão. Você precisa mudar imediatamente. Então o que o Pedro está falando aqui para nós, amados, olha, se vocês padecerem, né, pelo fato de serem homicidas, ladrões, ou de se intrometerem em coisas alheias, vocês estão errados, nós estamos errados. Mas se nós padecermos pelo fato de sermos vituperados, perseguidos por amor ao Evangelho, nós precisamos glorificar a Deus e falar, Senhor, muito obrigado. E sabe por que Pedro fala isso, queridos? É porque Pedro também, ele viveu semelhante a nós. Pedro também foi um homem casado, ele tinha sua empresa de pesca, um homem que tinha também suas qualidades e seus defeitos, um homem que viveu uma experiência pessoal com Cristo, e no momento mais crucial, que Cristo estava sendo ali preso, Pedro simplesmente nega a Jesus por 3 vezes. E Pedro agora fala com uma autoridade, porque Cristo, no capítulo 21 de João, Cristo ele reaparece ali no mar de Tiberíades e tem um encontro ali com os discípulos. E é interessante que o barco estava aproximadamente 100 metros de onde Jesus estava.
E ele pergunta para aqueles pescadores, discípulos disfarçados de pescadores agora: tem alguma coisa aí? Pescaram alguma coisa? E eles respondem: nada pescamos. E ele fala: então jogue a rede para o lado direito do barco. E a pesca é mais uma vez uma pesca maravilhosa. E quando aquilo acontece, amados, João se lembra do primeiro encontro que eles tiveram com Cristo, da primeira pesca maravilhosa. E ele reconhece e fala: Pedro, é o Senhor Jesus que está à beira da praia. E a palavra do Senhor nos fala que Pedro lhe cinge veste a sua roupa e se lança ao mar e nada, e chega até perto de Cristo. E quando ele chega ali, a Bíblia fala que havia um braseiro e que já havia peixes ali sendo preparados. E Cristo fala: traga alguns dos peixes aí que vocês acabaram de pescar. E Cristo estabelece ali naquela praia, amados, um divã com Pedro. Porque Pedro nega Jesus por 3 vezes e Jesus prova para Pedro que a sua graça é superior, que a sua graça pode perdoá-la. Você lembra lá no capítulo 18 de Mateus, quando Pedro fala: Senhor, se alguém pecar, ele deve ser perdoado até 7 vezes? E Cristo fala: não, Pedro, até 70 vezes 7. E Pedro agora, amado, está passando por um tratamento ali, tratando o seu psique com Cristo, o nosso psicólogo das nossas almas. E Cristo, ele não recrimina a Pedro, mas ele restaura a vida de Pedro, ele estabelece ali um diálogo e leva Pedro a se lembrar, porque o lugar ali onde ele estava sentado com Cristo era o mesmo lugar onde dias antes, não o mesmo lugar, mas a mesma situação, uma fogueira, um braseiro estava ali, quando Cristo também, quando Pedro nega a Cristo. E o que nós vemos é o seguinte: Cristo fala ali com Pedro, e Pedro se rende ao Senhor, e Cristo fala assim: agora tu estás restaurado, Pedro, apacenta a minha igreja. E Cristo até fala algo para Pedro: Pedro, quando tu eras jovem, tu te cingia a ti mesmo, mas quando tu fores velho, outro te cingirá e te levará para onde tu não queres ir. E Cristo estava falando justamente da forma como Pedro deveria glorificá-lo, a morte que ele iria enfrentar. E por volta do ano 64 da era cristã, amados, após a perseguição que Nero, após colocar fogo em Roma e atribuir a responsabilidade daquele incêndio aos judeus, ele manda prender também os discípulos, manda prender os cristãos, porque o fogo, ele só não destruiu os 4 bairros onde moravam os judeus e os cristãos. E Pedro é preso, é sentenciado à morte, e no momento em que ele é levado para ser morto, ele é crucificado, porque ele era um cidadão comum. Paulo teve a sua cabeça decapitada porque era um cidadão romano, e o cidadão comum deveria ser crucificado. E Pedro pede algo assim surpreendente: olha, não me crucifiquem da mesma forma como o meu mestre foi crucificado, mas me crucifiquem de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre foi crucificado. Então, um homem agora restaurado, ele poderia escrever, ele poderia aconselhar, ele poderia doutrinar os novos cristãos, aquelas pessoas que chegavam-se a Cristo. Ele agora tem autoridade para falar sobre isso, porque Pedro, depois que ele recebe o Espírito Santo, ele recebe a capacitação ali no dia de Pentecostes, toda a sua vida é mudada. E logo após esse diálogo que ele tem com Cristo ali no mar de Tiberíades, a sua vida é toda transformada, o medo vai embora, ele não tem mais medo de falar do amor de Cristo, de falar do amor de Deus. E assim também acontece conosco, amados. Eu me lembro no início da minha carreira cristã, que o Senhor me levou a fazer um trabalho na cidade de Ibotirama, onde ali eu, após ter um sonho, fui até a casa de um casal, e o Senhor me levou a fazer uma grande obra ali.
eu fui ameaçado de ser preso naquela cidade. E eu falei, olha, eu não estou apenas pronto para ser preso, mas o que for necessário. Eu não vou negar a minha fé. Eu não vou desistir. Eu não vou negar o meu mestre. E todas as vezes, queridos, que nós pecamos, nós estamos dizendo para o mundo que nós não conhecemos verdadeiramente o Deus a quem servimos. Quando nós optamos em pecar, porque nós temos a escolha, nós sabemos que as consequências virão também sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porém, Deus nos perdoa infinitas vezes. Isso não te dá o direito de ficar repetindo pecados, de forma alguma. O pecado, ele deve ocorrer, mas de forma involuntária. Mas quando é um pecado voluntarioso, nós precisamos tomar cuidado, amados. Tem alguma coisa errada. Então eu queria que você entendesse que Deus permite que nós pequemos para mostrar o nosso potencial em pecar. O próprio apóstolo Paulo falou, olha assim, aquilo que eu gostaria de fazer, muitas das vezes eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso faço. Ele está falando dessa luta que há entre o espírito e a carne, porque a carne ela se inclina para o pecado e o espírito se inclina para a vida. E nós precisamos entender que Deus ele tem o melhor para as nossas vidas, amados. Ele quer que nós vivamos uma vida irrepreensível, que a sociedade, ao olhar para nós, veja em nós a pessoa de Cristo. Eu queria lembrar vocês também de um texto em João 17, onde Cristo faz 3 orações. Primeiro, ele ora por si mesmo, agradecendo a Deus, reconhecendo que Deus o constituiu como filho, para, através dele, estabelecer a salvação à humanidade. Depois, ele ora pelos seus discípulos, agradecendo a Deus, e fala, olha, eu não rogo a ti para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Amado, nós iremos continuar enquanto seres humanos a ter essa capacidade de pecar. Temos essa capacidade de pecar, infelizmente. Mas também precisamos ter a mesma capacidade de reconhecer o nosso pecado, de pedir perdão e falar, Senhor, não me lances fora da tua presença, como disse o rei Davi. E por último eu queria falar que Cristo também ora pelos cristãos que ainda iriam chegar ao rebanho, que somos nós, amados, que somos frutos de joelhos dobrados, de vidas irrepreensíveis de um Pedro, de um Paulo, de um Silas, de um Felipe, de um Natanael e de tantos outros, João, Marcos e tantos outros homens que viveram uma vida para agradar a Deus. E eu quero dizer para você nessa tarde que Deus permite também que nós pequemos para nos encorajar a nos afastarmos do pecado e a dependermos constantemente dele. Ou seja, uma vez que você agora experimentou o pecado, você agora também é encorajado, sabendo das consequências que ele traz, de afastar-se e a reconhecer a capacidade que vem do próprio Deus para nos dar essa condição de dizermos não ao pecado e sim à vida. Outro ponto também é para nos preparar, ou seja, para nos amadurecer, para enfrentarmos outras tentações, talvez ainda maiores, no futuro. Quantas tentações, amados, nós enfrentamos? Essa mesma empresa que eu trabalhei, onde tive a liberdade de pregar o Evangelho, havia também quadrilha de pessoas que tentavam roubar a empresa. E eu me lembro de certa vez que chegaram até mim e falaram, olha, eu preciso que você coloque 3 cargas de soja em nome de fulano, beltrano e cicrano. E eu falei, tudo bem, eu posso colocar, agora cadê a soja? E aquela pessoa falou, olha, não tem soja. Eu falei, mas como assim não tem soja? Quer dizer que eu vou lançar um produto aqui que não recebi
E depois como é que eu vou fechar o meu estoque? Olha só as tentações que nos cercam, irmãos. E de muito insistir, amados, aquele homem, eu falei, tudo bem, eu vou fazer o que você está pedindo. E eu fiz de fato, só que eu fiz de uma forma que me respaldei e fiz da forma correta. Eu fiz um documento e coloquei, olha, no centro do documento, fiz as 3 cargas e coloquei abono concedido pelo senhor fulano, beltrano, tal. E quando esses documentos chegaram aqui na fábrica, este rapaz voltou lá e, se pudesse, ele me mataria naquele momento mesmo. E falou, olha, você perdeu uma grande oportunidade. Você poderia muito bem crescer nessa empresa. E eu falei para ele, olha, eu não tenho interesse em crescer dessa forma aqui nessa empresa. Eu tenho aprendido que o que não é meu, o que não é correto, não deve ser feito. E você pode me liberar hoje mesmo se você quiser, mas eu não trabalho dessa forma. Eu vim aqui para trabalhar de forma correta. Dessa forma que você quer, eu não sirvo para trabalhar com vocês. E não fiquei muito tempo naquela empresa, irmãos. E não me arrependo nada, porque eu não me vendi àquela condição, eu não cedi àquela condição errada que eles queriam que eu cometesse. Então, assim, Cristo também, Ele nos chamou para vivermos uma vida irrepreensível. E por último aqui, Ele permite que nós pequemos para nos ajudar a continuarmos fiéis e continuarmos a confiar nele. Nós vivemos para Deus, amados. O próprio Pedro, ele vai nos ensinar que toda dependência humana, ela deve ser colocada no Senhor. E que toda a nossa vida deve ser vivida para glorificar o nome de Deus. E ainda que se você pecar, entenda uma coisa, você tem um advogado diante do Pai para interceder por você, para que você seja perdoado, mas você não deve viver uma vida na prática do pecado, porque senão você perderá a oportunidade de, na vida eterna, estar com Cristo. Porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E Pedro, ele encerra aqui a palavra lá nos penúltimos versículos aqui, falando o seguinte: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ele não está falando aqui do juízo final, mas está falando de uma disciplina que todos nós cristãos devemos adotar em nossas vidas, amados. Nós devemos lutar com todas as nossas forças para não cometermos pecado, para vivermos uma vida irrepreensível, uma vida impecável, para agradarmos a Deus e não agradar o mundo. Amém, amados? Eu espero que essa palavra traga edificação para a sua vida. E se você está enfrentando momentos difíceis, seja no trabalho, seja na família, situações que queiram te tirar do norte, queiram te levar à condição de pecar, tenha a postura correta. Diga não ao pecado, permaneça firme diante do Senhor. E ainda que você tiver que perder um trabalho, perder um emprego, perder uma proposta, não tem problema nenhum. O que você não pode perder é a oportunidade de estar com Cristo na glória quando daqui partir. Essa convicção foi o que deu a Pedro a coragem para dizer aos seus malfeitores: olha, me crucifiquem de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer da mesma forma como meu mestre foi morto. Somente alguém que está maduro na fé, alguém que já experimentou muitas situações difíceis, alguém que foi preso, que foi chicoteado, alguém que foi ultrajado e teve a capacidade de se reerguer, teve a capacidade de se reinventar, somente essa pessoa tem a capacidade de comportar-se dessa forma. Então eu quero dizer para você nessa tarde que vale a pena permanecer servindo a Deus de forma irrepreensível,
diga não ao pecado e diga sim à vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra possa trazer crescimento à sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Grande abraço a todos aí da Igreja Batista Independente Samambaia. Um abraço afetuoso ao pastor Silvio, pastora Marisa e a todos os demais irmãos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.